Olá para quem está nos assistindo. Para mim é um prazer enorme poder estar aqui compartilhando o meu conhecimento com essa rede incrível de mulheres empreendedoras. Gostaria tanto de agradecer o convite, como também parabenizar a rede pelo trabalho que vem fazendo com as empreendedoras do nosso país. Acredito que vão transformar o futuro do mercado que a gente está vendo que já estão transformando hoje em dia. Espero poder trazer o meu conhecimento para transformar um pouquinho o negócio de vocês ainda para melhor. O tema que eu vou conversar com vocês é sobre como criar personas para sua empresa. Eu sou a Lia Schiller e hoje eu trabalho na empresa Resultados Digitais com o produto RD Station. Falando um pouquinho mais para a gente se conhecer melhor e vocês entenderem um pouco mais sobre como eu vim parar aqui, qual que é a minha história profissional, eu sou hoje Product Marketing Coordinator na RD, né? Então eu sou coordenadora de marketing de produto, especialmente eu trato de mercados e audiências. Então, a gente fala sobre os nossos produtos da RD. Eu sou especialista em encontrar como a gente fala para mercados específicos, né? Então, desde países ou nichos específicos. Eu sou formada em publicidade pela ESPM Porto Alegre, sou gaúcha, morei muitos anos em Porto Alegre, onde eu fiz toda a minha formação. Trabalhei em algumas agências com clientes como General Motors, RBS, trabalhei na própria RBS, que é a rede Globo do Rio Grande do Sul. Eu decidi ir para Barcelona e encontrei um curso que me daria uma especialização nesse assunto, né? Então, a partir desse momento na minha carreira, eu trabalhei só com marketing digital. Recentemente eu fui promovida a mãe do Francisco, que é o meu primeiro bebê. Eu ainda estou em licença maternidade, mas não poderia deixar de abrir um espaço especial na minha licença para colaborar e contribuir um pouquinho com esse ecossistema de mulheres incríveis. Vamos hoje falar como criar buyer persona, principalmente que elas possam ir além do marketing para ajudar a vender. Mas eu tenho um pedido especial para todas vocês. Eu vou trazer muitos conceitos, vou trazer dicas, mas eu preciso do compromisso de vocês para colocar tudo isso em prática. Todos esses conceitos que eu vou trazer para vocês não valerão de nada se não houver o compromisso de vocês em colocar ele em prática e transformar o como vocês fazem o marketing da empresa de vocês para conquistar mais resultados. Quando você for procurar estudar um pouco mais sobre isso, vai encontrar um segundo conceito, que é o conceito de user persona. A diferença entre esses dois conceitos é que a buyer persona é basicamente o seu comprador e a user persona é quem usa o seu produto. Procurando entender quem é a buyer persona, nós estamos tentando entender qual é a jornada de compra que as pessoas realizam até o momento da compra. Já a user persona, a gente quer entender como ela consome o nosso produto ou serviço para entender como a gente pode melhorar a experiência depois do consumo. Mas afinal, por que é importante conhecer a buyer persona? Né? Por que a gente está fazendo esse movimento? Por que esse projeto é tão comum dentro das empresas? Antigamente se falava muito em público-alvo. Qual que é a diferença com relação a isso? Vou explicar um pouquinho, eu trago um exemplo que pode deixar bem claro para vocês. Pense, inclusive, como isso se aplica aos negócios de vocês. Se nós estamos querendo promover uma aula de yoga para mães jovens e a gente faz um título de um anúncio que fala posições de yoga para entrar em forma, né? Vamos fazer o exercício de tentar entender quem é a buyer persona por trás disso. Se eu deixar somente a frase conheça 10 posições de yoga para entrar em forma, você consegue entender quem que está por trás disso? Quem é o público-alvo dessa mensagem? Né? Ela ainda é genérica, ela não cria uma conexão com uma necessidade, ela não deixa claro o que essa pessoa está buscando. Né? Qual é a necessidade que a própria mãe tem latente para estar buscando. E essa pessoa lê uma mensagem assim e ela pensa em desconexão, que isso não é para ela, que isso não é exatamente o que ela está buscando. E a gente tem uma situação muito comum nas empresas hoje, que muitos textos são genéricos e eles não conectam a oferta da empresa às necessidades do prospect, né? Que é quem a gente está tentando transformar em cliente. E onde que a mensagem passa a ser uma mensagem? Quando ela fala do benefício que o nosso produto ou serviço está trazendo para esse público.
ela precisa gerar uma ação, ela precisa se conectar, a pessoa precisa ler a mensagem e pensar, nossa, realmente é disso que eu estou falando, é disso que eu estou precisando, eu quero saber mais, eu quero entrar em contato com esse contexto desse negócio para entender mais, para descobrir mais, né? Então, a mensagem do benefício precisa estar muito ligada às necessidades do prospect e não só a oferta que a minha empresa tem. Pensar muito sobre, a gente se encanta pelos nossos negócios, tenho tanto para falar sobre ele, né? Mas não é sobre nós que estamos do lado da empresa. Vamos colocar no lado de quem está procurando o benefício que a nossa empresa traz e falar sobre isso. Existe uma regra que se chama 80-20, ela dá para vários contextos dentro de startups, né? E hoje a gente pode considerar que se 20% dos teus clientes trazem 80% do seu faturamento. Isso quer dizer o quê? Que existe uma parcela pequena de clientes que são quem mais geram receita para a sua empresa. Entendendo quem são esses 20% desses clientes, esse perfil que realmente vai ser rentável para a sua empresa, você pode ir atrás de mais pessoas como essa e tornar cada vez esse perfil, essa persona, atrair mais e mais para o seu negócio, deixando esses 80% cada vez mais, expandir esses 80%, trazer mais rentabilidade, cada vez mais com um público que é o público mais rentável. Por outro lado, não entender quem é a buyer persona é desperdiçar dinheiro. Se a gente pensa em ditado que diz que quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, para a buyer persona é exatamente a mesma coisa. Quem não sabe para quem está vendendo, qualquer pessoa serve. E a gente não sabe se a pessoa que a gente está mostrando os nossos anúncios, que está entrando em contato, é realmente a pessoa que a gente gostaria que estivesse investindo seu dinheiro no nosso produto e que tem uma verba para investir no nosso produto a longo prazo, para fidelizar, para comprar outros produtos. Então, é essa pessoa que a gente precisa descobrir quem é, para potencializar, senão a gente está desperdiçando dinheiro. Fazendo o mesmo exercício agora, já adaptado a uma persona específica, né? Já com uma mensagem, um alvo certeiro, um alvo específico, pensado, olhando para a persona, olhando para a necessidade que a gente falou que o prospect tem. Então, eu passo a promover a aula de yoga para mães jovens, pensando na necessidade que ela tem naquele momento, no contexto, no comportamento dela. Então, o yoga para pós-parto, conheça 10 posições para praticar com o seu bebê. Eu consigo entender o contexto do que a pessoa está procurando. Uma pessoa pode olhar para esse anúncio, nossa, realmente, essa é a minha situação, esse é o benefício que eu estou procurando. É muito importante que a gente entenda que se comunicar com objetividade não quer dizer nichado, né? A gente tem mensagens que elas são objetivas, que elas são personalizadas e nem por isso elas são nichadas, aquela sensação de que nicho é pequeno, que nicho a gente está deixando de falar com muitas pessoas que poderiam ser nosso público. A gente está buscando objetividade para aumentar a rentabilidade, né? Para aumentar a conexão e principalmente para provocar a reação desejada. Eu preciso que a pessoa se identifique. Falamos de identificação, de conexão, para que a jornada seja fluida e seja uma jornada realmente em que a empresa e o público estejam interagindo de forma baseada nas necessidades. Falando um pouquinho de prática, né? Peguem a canetinha, um papelzinho para anotar todas as dicas, deem prints na tela. Vamos para a parte prática de usar esse projeto, sem pensar que ele é um projeto enorme, que ele é difícil de ser realizado, que precisa de especialista para ajudar nisso. Vamos tentar fazer um exercício de colocar no papel, rascunhar, falar com pessoas da empresa. Então, aqui eu separei várias dicas para vocês. A partir de agora, vão ser várias coisas que vocês podem aplicar no negócio, que a gente já aplicou dentro da RD, e são também nossos aprendizados de como tornar esse processo mais fácil. Pensando no que a gente teve de dificuldade, o que poderia ter sido feito de uma forma mais eficiente, a gente trouxe todas essas dicas para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ter para esboçar aquele perfil da persona, se vocês colocarem no Google persona, vão aparecer uns posters lindos, assim, com as características deles, né? Então a gente pode chegar a esse ponto, mas primeiro a informação é muito importante, antes de pensar em toda a parte do design visual, né? Então, quem é a persona? É legal dar um nome para essa persona, né? Porque ela vai ser uma representação de uma pequena parcela do nosso público,
né? Então, deixa ela mais acessível, dá um nome, uma idade, ou pelo menos uma média de idade, né? Pode ser um intervalo de idade, um gênero, se tiver a ver com o seu negócio, determinar um gênero ou não, uma profissão, se tiver a ver também com o negócio, cargo, e qual que é a experiência profissional ou pessoal, dependendo do que o negócio ou serviço que você vende tiver a ver, essa informação for relevante ou não, para pensar em marketing para essa persona. Quais são os objetivos dessa persona, né? O que ela quer, sempre relacionado ao seu negócio. O que ela está buscando, né? Se nós estamos falando de serviços e produtos B2B, vamos entender o que ela está buscando dentro da empresa. Se a gente está falando de B2C, de venda direto para o consumidor final, falar de vida pessoal. Então, o que essa pessoa quer, o que ela está buscando resolver, né? Falando em resolver, quais são os desafios e dores? O que está impedindo ela de alcançar o objetivo hoje? Quais são as dores? O que incomoda ela no dia a dia que faz ela não conseguir chegar lá? Sempre pensando que se o seu produto entrar no meio dessa história, ele resolve, é sobre isso que a gente está falando, não é um contexto de muito amplo, mas sempre relacionado ao contexto que envolve o tipo de negócio ou serviço que você vende. Aqui a gente está falando de compra e é muito importante ter isso desenhado em um papel. Qual é o caminho que as pessoas fazem até chegar na solução, né? Solução com produto ou serviço. Quais são as dúvidas que ela tem em cada etapa dessa jornada de compra? Um conceito bem simples quais são as dúvidas que ela tem até comprar, né? Então, desde o momento que ela ouviu falar pela primeira vez, que tipo de dúvida essa pessoa tem, é a mesmo caminho que se faz para a gente fazer geração de conteúdo, é a jornada de compra. Então, quais são as dúvidas iniciais? Quais são as dúvidas do meio do caminho, que são mais relacionadas a decidir a compra? E quais são as dúvidas lá do final? Está falando de comparação com concorrentes, avaliação de preço, detalhes de contrato, por exemplo, né? Então, identificar quais são todas as dúvidas nesse caminho que ele pode fazer até encontrar o processo decisório de compra, né? E além de a gente ter isso mapeado como um caminho trilhado, é muito importante a gente entender onde as pessoas buscam resolver esse problema, né? Então, assim, a tua persona, ela pede dicas para profissionais que trabalham com coisas como ela, pede dica para conhecidos, busca com influenciadores, busca livros, lê portais de notícia, onde ela está buscando confiança para adquirir o teu produto ou serviço, né? Por quê? Porque esses podem se tornar os nossos canais de contato futuramente, inclusive para parcerias, né? E no final, para a gente pensar em posicionamento, a gente precisa ter muito claro como nosso produto ajuda a resolver essas dores, porque essa vai ser a mensagem base de toda a comunicação. Como a gente falou, do yoga para pós-parto com o bebê, né? Isso tudo foi um contexto lido, foi um contexto identificado, e a gente cria uma mensagem que é o posicionamento da nossa empresa para essa persona se conectar. Então, a gente precisa levar em consideração qual é o benefício do produto que atende a necessidade. Então, para isso, a gente tem que saber qual é essa necessidade. E, inclusive, se você tem uma gama de produtos ou serviços, qual é o produto que ajuda a resolver uma dor específica? Ou quais os produtos que ajudam? Ou se são personagens para cada um dos produtos. Como a gente pegou essas informações, essas perguntas e colocou num material visual para o nosso time de marketing e vendas dentro da RD, acabou nesse material aqui, nosso mapa da mina, né? De um lado a gente tem um resumo, contando o nome, o cargo, algumas coisas de questão de como é o tipo de pensamento, frases que essas pessoas repetiram durante as entrevistas que a gente fez. Depois a gente tem as dores, que são comuns dessas pessoas, quais são os benefícios que elas enxergam no produto, e quais são as funcionalidades de produto que são mais importantes para elas. Né? Então, a gente fez isso ali numa tabelinha que o vendedor pode consultar quando ele começar a conversar com uma pessoa, e ele já pode, inclusive, validar se são esses realmente os pontos que
necessidades que essa persona tem e já continuar uma conversa. E também temos toda a jornada de compra ali, algumas etapas dela, já para o vendedor conseguir adiantar dúvidas e tornar essa conversa mais fluida e de segurança, porque no final é a segurança e a confiança que fazem a pessoa comprar de você. E aqui eu separei 7 dicas de como aprendizados, assim, coisas que a gente viu que deu muito certo, que precisaram ser refeitas e coisas que a gente viu que a gente precisava contar para o mercado que isso tinha sido uma virada de chave muito importante para um projeto de personas dar certo. Né? Então é bem legal, tem até algumas fotos aqui das dinâmicas que a gente fez. Primeira coisa, é ter um objetivo claro. Não é porque aqui eu estou falando sobre personas ou porque quando a gente começa a falar de marketing, fala, você tem que saber quem é essa persona. Por que você, dentro da sua empresa, está fazendo um projeto de personas? Geralmente, quando a gente vai pesquisar sobre marketing digital, como fazer marketing digital, o primeiro passo é criar uma persona. Mas mais do que isso, mais do que ele ser um passo dentro dessa caminhada de construir marketing digital dentro da sua empresa, é preciso entender qual é o objetivo desse projeto. Geralmente a empresa tem alguma dificuldade de entender alguma coisa ou quer ser mais específica. Então é sempre importante entender qual é o objetivo e ter ele lá no topo do projeto, descrito, para lembrar isso durante toda a execução do projeto, inclusive quando tiverem fases de maior dificuldade, a gente lembrar por que a gente começou. Entender a nossa buyer persona tem muitos benefícios. Alguns deles são principalmente para criar materiais de marketing que estejam alinhados. Uma vez que você sabe quem é a sua buyer persona, é muito mais fácil tomar decisões de marketing, porque você tem uma oportunidade e volta a pensar, isso está ligado à minha persona? Tem a ver? Você tem uma oportunidade de parceria, de canal, de fazer uma campanha, de uma data comemorativa, você volta a pensar se isso faz sentido para essa persona e torna as decisões dali para frente muito mais rápidas e muito mais consistentes. Todo investimento passa a ser mais consistente. Também para ajudar o time de vendas a saber com quem está falando e o que importa para eles. Geralmente a gente pode ter uma empresa que tenha maior rotatividade de vendedores, de time comercial, e sempre tem que estar fazendo treinamentos e imersões, ter um material já descrito com tudo que ele precisa saber, ajuda inclusive no momento do contato. Se é uma venda por telefone, por exemplo, uma venda online, como está acontecendo muito agora, esse vendedor pode estar com esse material na mão, já com um discurso muito mais certeiro, mesmo que ele seja uma pessoa um pouco mais júnior, né? Já para entender quais são as dores, por qual caminho levar o discurso do produto e o posicionamento da empresa. Né, também serve muito para direcionar a criação de novos produtos. Então, se eu vendo um produto, entendo quem é a minha buyer persona e quais são as necessidades relacionadas a isso, eu consigo entender produtos relacionados que eu posso criar, dependendo da necessidade que elas têm. Então, um produto desenvolvido baseado totalmente na necessidade da minha persona. E, inclusive, para começar a diferenciar o discurso de cada produto, você vende uma gama que dentro do seu catálogo de produto ou serviço está ali sendo oferecido, mas como cada um atende à necessidade das pessoas? Por que o mais adequado é esse para essa pessoa e não um outro? Ou como que eu consigo fazer ela ir trazendo mais receita para minha empresa, ela entender qual produto tem mais a ver com a necessidade dela? Né? Então, diferenciação de produto dentro de uma mesma empresa. A segunda dica é, provavelmente, pesquisando por personas, você vai encontrar vários modelos diferentes. Tem modelos para preencher, tem coisas incríveis, muito legais, só que depende muito como eu falei, do objetivo que a empresa tem. E não são todas as perguntas que precisam ser respondidas. Aquelas 5 que eu trouxe são as perguntas essenciais para pensar numa jornada de compra e construir uma persona. Né? Muitas outras a gente entende que são empresas mais avançadas que desenvolveram ou que precisavam atender um número maior de áreas dentro da empresa que precisavam de informação e não só o marketing, né? Então, pesquise modelos, mas encontre o seu próprio, crie o seu próprio, entenda quais são as perguntas que devem ser feitas baseada no problema que a empresa tinha e o objetivo que a empresa tinha para começar a fazer esse projeto, né? Então, assim, responder as perguntas certas é o mais importante do que responder as perguntas que estão em um modelo pronto na internet.
né? Escolher quais delas têm a ver com o objetivo que a tua empresa tem nesse momento. Criar uma proto-persona. Esse passo, ele faz muito sentido, porque a gente pensa assim, bom, vou criar minha persona, por onde eu começo? Né? Uma coisa, nossa, eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso fazer mil coisas. Não, não precisa. Precisa entender o conceito que a gente falou, que é entender quem compra o seu produto e precisa entender como isso acontece, quem influencia, quais são as dúvidas. O que é a proto-persona? Digamos que é um rascunho da persona a partir de informações que já existem dentro da empresa. E aqui a gente nem está falando sobre dados super complexos de CRM, CMS e Analytics e mil coisas. Vamos falar com as pessoas. Você tem, pode ser que você tenha, ou você mesmo é uma empreendedora, se tem mais pessoas dentro da empresa, vamos sentar a cadeirinha do lado, conversar, abrir aqui uma call. Fala com o vendedor. Se você pudesse identificar públicos dentro dos públicos que a gente vende, quem seriam? Né? Por exemplo, na RD, a gente sentei com alguns vendedores e eles falavam, eu acho que tem um público mais maduro, tem um público intermediário e tem um público super básico. Ah, legal. E quais são as características de cada um deles? Alguns falaram, a gente tinha um público mais avançado, um público intermediário e um público mais básico, né, que não é tão maduro. E aí a gente começou a conversar sobre quais são as características desse público, o que são, que tipo de dúvidas eles têm, como que eles tomam a decisão, quem que influencia. Fizemos o primeiro rascunho, que chamamos de proto-personas. Porque é importante fazer, primeiro, reunir o atendimento com vendas. Marketing é muito distante de vendas em qualquer empresa hoje em dia. A gente precisa fazer as pazes, não precisam ser áreas que sentem que têm interesses diferentes, né? São áreas incrementais. O marketing tem um papel muito importante de contribuição com a área de vendas. Né? Então, sentar e conversar com os vendedores, esboçar 3 a 5 pessoas no máximo, junto com essa informação interna da empresa. Não precisa cobrir todos os tipos de cliente. Né? Essa é uma ansiedade de muitos empreendedores de tentar colocar no papel todos os públicos que interagem com a empresa. Começa pelos mais frequentes, os que mais encontram a empresa, os que a equipe de vendas mais atende. Existem perfis mais frequentes na empresa, né? Então, 3 a 5 é um número legal, já é bastante informação para analisar. Então, começar a fazer essa proto-persona pelos mais frequentes. Como fazer isso? Já entendemos que buscamos a informação dentro da empresa, com quem está no atendimento, com quem está em vendas, com quem está no marketing, com quem está, se tiver uma área de pós-venda também, conversar com essas pessoas. Como fazer isso? Bom, criar um roteiro e escolher com quem deve falar. Como que a gente pode fazer isso, né? Sempre importante, entrevista é uma coisa demorada, a gente precisa conseguir um horário da pessoa, conseguir contato primeiro, conseguir um horário, fazer a entrevista, depois fazer essa informação estar disponível de uma forma para ser analisada de uma maneira mais simplificada. Envolva mais times nessa fase para ganhar velocidade. Essa foi a fase mais crítica para nós dentro do projeto, porque começamos a precisar de volume de informação para analisar. E aí é uma entrevista que leva 20 minutos, uma pessoa que prefere adiar a entrevista. Então, tendo mais pessoas para colaborar nesse momento é muito importante para ganhar velocidade. Como que você pode fazer? Escrever um roteiro básico pelas 5 questões que a gente falou anteriormente, né? Então, se você precisar fazer outras perguntas, não tem problema nenhum. Mas entender que nem sempre as pessoas têm muito tempo disponível e as 5 perguntas básicas ajudam a gente a saber a informação crucial para ela tomar decisão, né? Pedir para o time, a gente está falando da equipe da empresa, indicações de clientes baseadas na própria persona. Então, anotou lá, rascunhou, falou assim, quem que a gente tem de cliente que comprou recentemente e se parece com esses aqui? Né? Geralmente o vendedor tem um nome, um contato de WhatsApp, um e-mail. Lembra quem foi alguém com um perfil parecido com esse que realizou a compra. É bem comum isso acontecer, do vendedor conseguir enxergar esse perfil e já fazer umas indicações para entrevistar. Quantidade é outra pergunta muito comum que as empresas nos fazem quando buscam entender como que a gente fez esse projeto.
Começa com 10 clientes, não precisa ser um número gigante só porque a gente está falando de pesquisa, é uma pesquisa qualitativa, então a gente quer entender comportamento, não precisa ser volume de número. Né? Começa com 10 clientes. Teve muita variação de perfis, coisas muito diferentes sendo faladas, aumenta para mais 10. E para fazer essa análise, é legal uma forma muito simplificada. Por exemplo, fez uma entrevista, anota os pontos principais num post-it, cola no grupo numa parede. Fez outra entrevista, anota uma forma resumida, além da documentação, cola na parede. Você vai ver que vão se criando grupos naturalmente relacionados a interesses ou a desafios que essas pessoas têm. Isso torna a fase de análise também muito mais fácil e rápida. Ser pessoal e transparente na abordagem. Sempre que as pessoas escutam a palavra pesquisa, elas já têm vontade de dizer: não tenho tempo agora, me liga outra hora, não posso, fala com outra pessoa da minha empresa. Então, pensar na abordagem é muito importante, inclusive para gerar simpatia das pessoas. A gente falava, por exemplo, oi, eu sou a Lia da Resultados Digitais, eu sou da área de marketing, né? Então, para ela já entender que eu não ia tentar, eu estava mais querendo ganhar a informação dela, absorver a informação, do que vender o nosso produto. Né? Então, assim, oi, eu tenho teu contato aqui e eu sei que tu passou por um processo de vendas recentemente, gostaria de entender, tenho algumas dúvidas, acho que você poderia me ajudar. Estou fazendo um projeto, você tem alguns minutos, gostaria de marcar um horário, pode falar agora. Então, ser realmente pessoal na abordagem, falar um pouquinho, não falar gerúndios, não parecer um telemarketing, né? Ser bem humanizado nessa abordagem para que a pessoa entenda que ela está contribuindo com a informação que ela vai dar. Né? E que não é uma coisa mecânica, não é uma coisa robótica, é realmente a informação que ela está trazendo vai ajudar a desenvolver um negócio. Identificando padrões e esboçando perfis, como eu falei, né? A gente vai começar a ver que tem pessoas que dão respostas muito parecidas. E aí vão ficar mais evidentes alguns grupos durante essas entrevistas. Então, como falamos, né? Você precisa focar em garantir que as perguntas, as dúvidas que essa pessoa tem em cada fase dessa jornada estão claras. Né? E quais são as diferenças entre cada pessoa? Quais são as inseguranças que ela tem durante a jornada? Por exemplo, para ficar mais claro, se é uma pessoa mais racional, ela vai buscar saber uma forma de pagamento, detalhes de forma de pagamento, se existe juros ou não, detalhes de contrato, cláusulas contratuais, se é uma pessoa mais ligada à parte técnica, vai querer saber de questões de integração, se tem detalhes mais relacionados a possíveis problemas futuros. Se é uma pessoa que ela quer saber mais do benefício e ela está mais envolvida emocionalmente com o processo, eu já tenho que falar de uma forma totalmente diferente. O tipo de segurança que eu tenho que trazer para ela é diferente. Então, meu discurso também vai precisar ser diferente. E por isso, o posicionamento vai ser totalmente diferente para gerar segurança nessas duas pessoas. Validar, validar e validar. Né? Não, a gente não precisa ter medo de começar, dar o primeiro passo, colocar no papel, mas a gente precisa garantir que a informação seja a informação certa, que a gente está falando com a pessoa certa, que é a pessoa certa para o nosso negócio, que é a pessoa mais rentável que a gente está falando. Então, como que a gente fez isso, né? Falei sobre a proto-persona, que falamos com o nosso time interno, construímos elas, fizemos as entrevistas, fizemos alguns cartazes, assim, né? Então, com tudo que a gente tinha ouvido, separamos os grupos e tal, chamamos o nosso time comercial de novo. É muito importante que os vendedores estejam envolvidos desde o começo do processo para eles absorverem e realmente usarem essa informação depois. Né? Geralmente o vendedor às vezes tem um estilo de venda, mas é muito importante que ele possa e entenda que ele contribuiu para construir aquilo como um benefício para o próprio trabalho, né? Então a gente fez um workshop para apresentar para os próprios vendedores, falando assim, olha, essa pessoa aqui, identificamos ela. Vocês veem ela no dia a dia? Eles falavam, sim, nossa, atendi esse cara ontem, assim, o nome dele era tal. Quais são os produtos mais procurados por essa pessoa, né? São esses aqui mesmo que a gente colocou? Quais são as objeções mais comuns? O que ele sempre vai perguntar, esse perfil de persona? O que vai ser uma dúvida recorrente dele, né?
que geralmente ele está dentro do processo de venda, quando conversa com o vendedor, ele está falando que ele está negociando com algum outro produto ou serviço, que ele já usou, o que de conhecimento de concorrência ele tem, né? Para a gente até entender qual é o nível de maturidade, de experiências anteriores. E o apoio de dados internos, principalmente para a gente entender se essas pessoas já estão vindo para a nossa empresa, é entender qual a proporção dela dentro da nossa base de clientes ou prospects. Nem sempre a empresa tem essa informação tão fácil, tão acessível. E aí que a gente fala principalmente sobre equipes de pós-venda, né? Então, assim, conversar, envolver também as equipes de pós-venda nessa construção e entender, assim, olha, hoje se você fosse dar aqui um panorama de onde é que está o volume, e a gente fala volume quando fala de quantidade de persona dentro da nossa base de clientes, quando a gente fala de dinheiro que essas pessoas despendem para os nossos produtos ou serviços e principalmente quanto dura o ciclo de venda de cada uma delas. Geralmente, quando tem mais pessoas envolvidas no processo de decisão, o ciclo de venda é mais demorado. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ela precisa ter um cargo mais alto para decidir mais rápido? Um cargo se ela for mais júnior, não vai conseguir decidir tão rápido, ou quer dizer, se eu vendo um produto para o cliente final, quer dizer que essa pessoa precisa ter uma idade mais elevada para conseguir tomar uma decisão sozinha? Esse ciclo acontece mais rápido ou não? E aí a equipe de pós-venda pode trazer bastante, e essa análise, principalmente, quando a gente fala de mais rentáveis, análise de ticket médio, né? Então, você pode fazer uma exportação simples de planilha de algum banco de dados que você tenha de clientes e começar a fazer alguns exercícios de entender onde está o público que é mais rentável para você, de acordo com alguns recortes de personas que foram esboçadas durante o projeto. E aqui uma parte super desafiadora, nossa última dica, que é comunicar e treinar o time. Né? Sempre que um projeto é realizado dentro de uma empresa, ele foi realizado, existiu toda uma energia despendida dentro daquilo ali, mas se ele não é muito bem comunicado e as pessoas não são envolvidas, entendem o benefício que o projeto vai trazer, elas não aderem ao dia a dia. Esse foi um desafio que a gente teve dentro da RD e a gente ficou buscando como poderia envolver as pessoas para que elas realmente pegassem aquele papelzinho e olhassem quando fossem construir um e-mail, quando fossem construir um anúncio, um post para o blog, como que isso poderia ser tá natural no dia a dia delas, né? Então a gente teve umas ideias muito legais, duas ideias. A delas foi: como que a gente vai fazer o time de marketing customizar a comunicação? Fizemos o seguinte: criamos grupos e demos uma persona para cada grupo. E aí cada um precisava criar um material para aquela persona. Eles tinham todas as informações, então esse grupo precisava, por exemplo, criar um e-mail para essa persona. E aí, no final do exercício, eles chegavam lá na frente de todo o marketing e começavam a ler esse e-mail, né? Falando sobre dores, a chamada, o título. E aí, todo o público que estava assistindo precisava descobrir para qual persona era. E aí ganhavam pequenos presentes, todas as pessoas que acertassem para qual persona era, porque precisava ficar muito claro, de acordo com as dores, com os objetivos e o tipo de texto que a gente estava falando naquele e-mail, eles precisavam entender para quem era. E aí as pessoas começavam a ganhar mini presentes quem acertava o tipo de comunicação que a gente estava fazendo para aquela persona. Outra coisa que a gente fez foi o Persona Day. Então a gente fez o treinamento, apresentou todas as personas, qual que era a diferença entre cada uma delas, de necessidade, e a gente criou o Persona Day. O que era o Persona Day? Você precisava escolher uma entre as 4 personas que a RD tem. Inclusive, essa primeira foto ali do Pedro, as duas de cima são nossas pessoas que ficam num cartaz lá na empresa para todo mundo poder ver. E a pessoa precisava agir durante todo o dia como se ela fosse aquela pessoa. Ela precisava usar uma linguagem que fosse uma linguagem parecida com a da persona, precisava falar sobre necessidades parecidas, precisava se vestir e agir durante o dia todo. Né? Isso fazia com que as pessoas da empresa absorvessem mais informação, porque o esforço delas era de uma forma mais informal, mais divertida, absorvessem a informação que a gente tinha
levado tanto tempo e tanta energia para colocar no papel. E foi muito legal, foi muito divertido, e talvez esse tenha sido a principal forma de absorver, porque foi uma forma super divertida das pessoas passarem o dia inteiro conversando de uma forma que elas nunca conversariam antes, para tentar disseminar uma informação como se fosse um treinamento de 8 horas de trabalho. Como que nós começamos a levar de fato isso para a prática, né? Temos ali diversos profissionais dentro do marketing que trabalham com e-mail, com anúncio, com blog post, com vídeo. O que a gente foi fazendo na prática para colocar essas pessoas lá na ponta, lá para o público final, né? Tenho aqui algumas dicas de coisas que vocês podem também. O primeiro dele foi conteúdo com foco no problema e jornada, né? Então a gente olhou, bom, a jornada de compra é essa aqui. A gente tem blog post que fala disso, a gente tem uma ferramenta que fala disso, ó, essa dúvida aqui a gente não tem, vamos fazer um material que ajude a sanar essa dúvida? Por quê? Porque hoje em dia a gente fala muito sobre a pessoa tomar a decisão, ela ter o máximo de informação para tomar a decisão sozinha. Ela não precisa sempre falar com o vendedor, ela precisa encontrar toda a informação disponível sobre a nossa empresa, o nosso produto ou serviço, sozinha, porque ela já chega muito mais preparada para o nosso tipo comercial. Então, conteúdo com foco no problema e jornada, a gente viu exatamente. Bom, temos conteúdo sobre isso, não temos sobre isso, vamos produzir conteúdo. Segunda coisa, escolha de canais, né? Quando a gente falou lá nas perguntas onde essa pessoa busca informação, quais são os hábitos que ela tem, quais são os canais, redes sociais que ela costuma consumir, que ela mais gasta tempo, que ela costuma consultar com frequência para ganhar confiança e aprender sobre as coisas, né? E aí a gente precisa estar presente lá. Esses canais são os canais que a gente precisa estar, não é porque uma rede social está na moda, ou porque, por exemplo, agora com o TikTok, né, muitas empresas começam a ficar com aquela ansiedade de que precisam estar presentes lá, né, mas a gente precisa pensar muito sobre realmente o meu público é o público dessa plataforma, ou tende a ser daqui a um pouco, eu preciso começar a construir minha marca lá agora, ou não. Não quer dizer só porque é uma forte tendência que ela está relacionada à minha persona. Né? Então, sempre vamos fazer essa reflexão sobre os canais. Esse foi uma outra iniciativa que nós temos, que foi o quê? A gente chama de landing pages. Isso aqui é uma página web que a gente constrói dentro do nosso produto, RD Station, que ela capta o e-mail da pessoa. Né? Nesse caso aqui a gente chama de uma landing page, uma página de aterrissagem de fundo de funil, que é lá quando ela está já querendo falar com um especialista sobre o RD Station mesmo, para entender como é que funciona para o negócio dela especificamente. E aqui a gente tinha como foco uma pessoa de alto nível hierárquico dentro de uma empresa que era responsável por marketing, e a principal dor dela era demonstrar resultados. Então, vocês veem, assim, por exemplo, que a gente fez um copo totalmente pontual para falar demonstração de resultados. E aí, ali todo o texto que vem depois está relacionado aos problemas que a gente ouviu nas entrevistas, né? Então, você pode ter várias páginas, não tem problema. Mas elas precisam estar falando a linguagem, trazendo a necessidade, o benefício e um posicionamento consistente com as dores que a persona tem. Personalizar o discurso do vendedor e quebrar a objeção, né? Não quer dizer que o teu produto não tem uma história só. Ele pode ter uma história guarda-chuva, que seja a mesma para todo mundo. Mas, se eu vou vender para uma pessoa que é diferente da outra, cada uma delas está interessada numa história, cada uma delas vai criar uma conexão mais forte com um tipo de história. Não quer dizer que a gente tenha que falar coisas totalmente diferentes, mas a forma com que a história é contada é diferente, né? E as objeções precisam estar identificadas. O que são aquela dúvida que a pessoa vai dizer: ah, tá me oferecendo, não tenho dinheiro para isso. Tá, mas calma, vamos ver aqui se o teu retorno não vai ser maior, investimento, se você não vai conseguir mais resultado fazendo um investimento agora. Né? Então, saber as objeções mais comuns das pessoas, ter isso muito claro para adequar a história do teu produto ou serviço. Criação de ferramenta de apoio a vendas a gente fez, isso foi muito legal, por quê? Na nossa venda é um investimento um pouco mais alto, né? No RD Station Marketing a gente tem um contrato anual,
E a gente precisava mostrar para as empresas que você fazendo um contrato anual, qual era o retorno desse investimento anual? Né? Então a gente fez uma calculadora que mostrava assim, o retorno desse investimento, para ajudar pessoas a ter mais segurança do retorno que ela teria. Né? Então entender assim, existe uma ferramenta que eu possa fazer para a pessoa fazer um exercício ali, ter mais confiança no que ela pode alcançar? Né? Então a gente vê desde tanto empresas de varejo, e-commerce, criando ferramentas para gerar mais confiança e mais engajamento das pessoas que são as pessoas alvo dessas empresas. Né? A gente também melhorou a segmentação e realocou a verba de anúncios. Nós fizemos anúncios direcionados com as dores, vocês podem ver ali, a gente está falando de otimização de estratégia no anúncio, falando em centralização de dados como benefício, automatizar ações, analisar resultados, e a gente conseguiu baixar para um quarto o custo de aquisição de lead, né? Lead é um novo contato, né? Então, a gente vê que reflete muito no investimento que o marketing faz, a gente fazer um discurso personalizado, inclusive no custo de aquisição de novos clientes. Então, depois dessas dicas, tenho alguns recados finais para dar. Vocês podem ter ficado pensando, nossa, quanta informação, quanta coisa para fazer, tem muita oportunidade, mas também pode ser super trabalhoso. O importante é começar. Lembrar do compromisso que a gente falou lá no começo, de que eu trouxe vários conceitos, várias coisas que nós fizemos como prática, mas o mais importante é começar leve, incrementar, não ter o medo de errar se não deu certo, se viu que no meio do caminho não era aquilo que se tinha como ideia inicial, é muito importante. Começar, né? Ser linha, a gente fala, começa e vai incrementando no meio do caminho. Cocriar, envolver o time em todo o processo, tanto para eles absorverem mais informação, quanto para ter ajuda. Um projeto de personas não é um projeto só do marketing, faz uma equipe de desenvolvimento desse projeto, pega um vendedor como representante da área de vendas, pega alguém do marketing, pega alguém de pós-venda para ser a pessoa que centraliza a informação da área, para depois ser defensor desse projeto também dentro da área. Né? Atualizar as pessoas de tempos em tempos é muito importante, principalmente se a gente pensar agora, um exemplo é o momento que a gente está vivendo, da pandemia, muitas pessoas começaram a consumir marcas que não consumiam antes, nós mesmos, né, provavelmente como vocês também começaram a comprar pela internet, de marcas que não compravam antes, adquirir novos hábitos, então sempre está revendo mais ou menos a cada semestre, uma vez por ano, para entender, dependendo da velocidade de criação de novos produtos, para entender se essas pessoas ainda são as mesmas, ou se existem novas oportunidades, ou se alguma pessoa mais rentável ainda começou a se relacionar com a nossa empresa, né? E principalmente a mensagem final, e que nunca deve ser esquecida em nenhum movimento da empresa, é colocar a persona no centro da estratégia. Principalmente se colocar no lugar dela. Não é você como empresa que tem que levar a mensagem para fora, a gente está falando sempre sobre botar as pessoas no centro da estratégia. E assim você vai conseguir muito mais resultado para sua empresa, entendendo qual é o benefício que você pode trazer para o mercado, para as pessoas. Aqui eu deixo para vocês um modelo bem simplificado para começar um exercício. Dúvidas que tem que ser as primeiras dúvidas respondidas, que pode ser tanto para o exercício de proto-persona quanto para o exercício de final de personas, para que vocês não tenham medo de começar. Respondam as dúvidas, rascunhem, apaguem, descubram novas informações e desenvolvam um posicionamento consistente que fale sobre a verdade do produto ou serviço de vocês para criar mais conexão com essas pessoas. Minha mensagem final é que a gente pode conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas, mas a gente não pode esquecer que nós estamos falando de pessoas para pessoas. Então, ficar próximo, muita conversa com quem é o nosso público, zero distanciamento, se colocar lá do lado, frequentar o que eles frequentam, vestir o óculos de quem está do outro lado. Isso precisa ser feito constantemente, é uma tendência que nunca vai sair de moda. E caso vocês tenham mais alguma dúvida, tenham alguma pergunta que eu não consegui responder aqui nessa conversa, queiram falar sobre alguma dificuldade que estão tendo em realizar o projeto, querem alguma dica, podem me procurar no LinkedIn,
É um pouquinho complicado meu nome, é Lia Kaufmann, mas se procurarem como Lia Resultados Digitais, já vai aparecer lá o meu perfil, podem me adicionar, podem trocar uma ideia por lá. Eu posto bastante conteúdo tanto sobre Product Marketing como sobre personas, então fiquem à vontade para me acompanhar e a gente se conectar ainda mais por lá. Agradeço de novo o convite da Rede Mulher Empreendedora pelo trabalho incrível. Obrigado por poder contribuir um pouco com vocês com o meu conhecimento e até a próxima.